como criar uma floresta densa com apenas alguns cliques dentro da Unreal Engine usando a ferramenta de folhagem. Isso e muito mais nesse vídeo, roda a vinheta. Mais um vídeo da série do Zero a Steam, e aqui nesse vídeo vamos começar por uma coisa muito simples que é migração de arquivos. Parece muito intuitivo, mas quando você encontra uma biblioteca na internet, faz um download ali específico que não seja direto da Fábia que a gente está acostumado aqui a ver, parece que intuitivamente é só você copiar e colar os arquivos dentro da plataforma, né? Dentro aqui do seu projeto, etc. Porém, se você faz isso, muitos arquivos que são usados por debaixo dos panos pela própria engine não são replicados automaticamente. Para você conseguir passar tudo certinho, sem nenhum problema, não dar nenhum erro na hora de você usar no seu novo projeto, você precisa fazer algo chamado de migração. E aí você seleciona todos eles, você clica com o botão direito e depois você vai para Asset Actions e depois Migration. Daí você vai ver que vai selecionar todos os arquivos que ele precisa para funcionar bem. E o que você faz? Você vai selecionar a pasta de Content, tá? Dentro do seu novo projeto. Eu tentei colocar em outro lugar, tentei colocar em uma pasta que eu tinha criado especificamente, mas ele não deixa, precisa ser na raiz conteúdo ou Content. Você fazendo isso vai conseguir já acessar esses materials, usar ali da forma que você quiser no seu novo projeto. Deu certo pra mim, se você estiver fazendo vai dar certo pra você também. Então esse foi o primeiro aprendizado que eu achei super importante trazer aqui, porque isso eu acho que isso vai ser muito comum, principalmente se você tem dois projetos e você quer reutilizar coisas do seu antigo projeto no novo. Então isso parece que é algo que eu vou usar bastante assim no futuro. Show de bola! Então aqui nesse episódio a gente começou a lapidar a nossa paisagem inicial. Então, inicialmente, a gente tinha um riozinho, umas pedras, e agora a gente precisa dar vida a isso, para parecer que ele está realmente no universo e não está flutuando, né, em algo abstrato. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a adicionar paisagens distantes. Então eu achei ali na biblioteca do Fab montanhas que tem esse exato propósito, né, de ser uma paisagem distante mesmo. Coloquei ela ali na perspectiva correta. Vale ressaltar que comecei me preocupando muito, tem que ficar bem no limite, né, da paisagem e tal. Só que assim, se você parar pra pensar, o personagem ele não vai ver nada disso, ele vai ter uma visão limitada ali, né, do que tá acontecendo. Então eu comecei a pensar dessa forma depois de um tempo. Falei assim, por que eu preciso deixar ele certinho, né, quando acaba a landscape e começar a paisagem distante, se na verdade ele nem vai ver nada disso, tá? Ele vai estar acima disso, né. Então a primeira coisa eu fui adicionando essas montanhas, eu achei várias bibliotecas, dei uma pesquisada boa, achei essas montanhas que parecem meio de pedra também pra fazer mais sentido com o que tá próximo, e achei umas outras também que tem neve no fundo, bem mais no fundo, assim, como se a gente estivesse num ambiente gelado, né, que é frio, mas só tá congelado nas montanhas maiores e mais distantes. Eu acho que faz sentido esse tipo de cenário. Se não faz sentido, não posso fazer nada, né? Afinal de contas, o projeto é meu e eu faço o que eu fizer. Não, brincadeira. Feito isso, eu comecei a ajustar a posição do sol, porque eu queria uma paisagem meio de pôr do sol ali, só que num momento bem específico. Então, entre as duas montanhas que tem ali na diagonal direita, eu adicionei o sol batendo bem ali naquele momento para poder iluminar o cenário ali, um trecho do cenário. Foi isso que eu quis. E aí começou o primeiro desafio grande desse episódio, que é como que eu vou juntar a paisagem que eu já criei para continuar até onde eu quiser ao longo do cenário. Então, a minha ideia, que talvez você tenha visto aí em alguns vídeos do spoiler que eu coloquei no início, é criar um lugar onde eu conseguisse transitar ali por baixo, né, como se estivesse no nível próximo do nível da água, e subir até um outro lugar que tivesse ali uma construção. Então, inicialmente eu pensei em uma casa, ou num mini castelo, numa mini construção, um mini refúgio, sei lá, uma coisa mini. E o desafio surgiu porque eu precisava fazer essa transição suave, né, entre, por exemplo, aqui no meu caso, a ponte de madeira e o restante do chão. E deu trabalho, porque assim, você começa a construir a landscape, embora seja algo muito tranquilo relativamente de você ir clicando e vai aparecendo, para você conseguir nivelar, tem um desafio, né? E eu não peguei essa manha ainda de fazer certinho toda essa transição. Então isso dá um pouquinho de trabalho. Tem outro desafio embutido aí no meio, que é quando você faz essa integração, você tem que rever as colisões dos objetos próximos. Então, por exemplo, se você pega uma pedra, essas pedras que eu fui beirando aqui caminho, algumas delas têm um limite muito além
do visível ali dela para a parte de colisão. Então, por exemplo, ela é um triângulo, só que a parte de colisão é um quadrado, entendeu? Então, tipo, eu não posso me aproximar muito porque a própria forma que aquela imagem existe não permite isso. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente aprendeu acho que no primeiro episódio, que é alterar as colisões. Então eu tive que ir vendo exatamente qual mesh ali que estava com a colisão diferente. Uma coisa boa é que se você altera um, você altera todos, né? Então tranquilo, não precisa clicar em um por um. Se você está reutilizando muitos componentes, mexeu em um, afetou todos. Esse foi a segunda treta ali que eu tive que resolver, mas tranquilo, foi super rápido de entender, porque eu já sei o conceito. Então olha que importante não pular conceitos. Voltando ao nivelamento, às vezes eu nivelava demais, aí eu tinha que reconstruir, nivelar de novo. Às vezes eu construía demais, aí quando eu ia nivelar ele ficava acima do que eu queria, aí eu tinha que destruir mesmo. Então vai calibrando ali, uma hora dá bom, deu bom aqui pra mim. Um próximo desafio que eu tive que enfrentar é que eu não sei remover a pintura do material da landscape. Eu não consigo. Eu não sei como que eu faço pra remover. É engraçado que eu pintei uma camada, aí eu pintei a outra por cima, ele mudou normal. Só que chegou um momento que ele parou de refletir. Acabou ficando branco ali um espaço no meio, né? Branco não, mas é tipo uma pedra mais clara. Eu quis refazer depois, só que eu não consegui. Eu não sei nem remover e não deu certo pintar por cima. Então eu preciso descobrir o que tá acontecendo. Eu acho, assim, minha impressão é que deve ser algo muito idiota. Mas eu fiquei sem paciência ali, não quis ficar vendo aquilo, fui pra próxima, depois eu volto lá e ajusto. Maravilha. Então, como eu falei, a ideia é fazer uma rampa até o topo e colocar uma construção. Acho que aqui é tranquilo. Fiz a rampa que a gente já tinha visto no vídeo anterior. Agora começa uma das coisas que eu achei mais legais de fazer, que é basicamente adicionar a vegetação. Então, primeiramente, eu tive que criar uma landscape que fizesse esse suporte de toda a vegetação que eu ia adicionar. Como que eu ia fazer a transição do ambiente de pedra para a vegetação? O que eu pensei? Sempre quando tá nesse limite de pedra e vegetação, ele fica meio mesclado os dois, né? Então ele fica com as pedrinhas, com um pouco de vegetação e tal. Então eu removi um pouco da intensidade do pincel e fui adicionando a vegetação nesse limite já. Aí, quando era mais distante, era só a vegetação, pintei tudo de verde mesmo e já era. Então, a primeira coisa, preparei o terreno aonde eu ia colocar essa mata densa. Criados os landscapes nos arredores, eu então adicionei a European Black Alder, que é uma biblioteca que tem umas árvores muito da hora, assim, muito da hora mesmo. Boa, arrastei todas essas vegetações dessa biblioteca pro mapa para conseguir, e separei todas para conseguir visualizar bem. Isso foi uma estratégia que o próprio tutorial que eu estava vendo sugeriu, então achei muito legal. E facilita muito, né? Você vê exatamente o tamanho de cada uma, como que vai ficar no mapa e tudo mais. Descobri um componente novo, que é o Global Foliage Actor. E basicamente ele controla todos os parâmetros que vão afetar as vegetações. Então, a força do vento, a direção dele, outros comportamentos ali que eu sinceramente não vi, mas eu estava mais preocupado com o vento mesmo. E aí você vê que eu fui me mexendo, olha só como que já reflete instantaneamente nas árvores. Isso é muito da hora, galera. Isso é muito louco, mano, sinceramente. Então, ver isso acontecendo na prática é muito louco. E aí eu brinquei um pouco com isso, fui ali, mexi e tal. Eu achei que não tinha como melhorar, mas melhorou muito. No vídeo passado, a gente viu uma introdução muito rápida, básica ali sobre folhagem. Eu paguei a minha língua, porque eu achei que a folhagem ela ia ter um uso muito mais simples, muito mais básico do que realmente tem. Olha só o que eu descobri. Se você pegar toda essa folhagem, né, esses meshes estáticos que você tem no seu projeto e arrastar para a parte de folhagem, você consegue transformar isso em como se fosse uma textura. Então você vai pintando e vai criando árvore automaticamente. Isso é impressionante, tá? Isso é impressionante. Então fui lá, arrastei e olha só o que aconteceu. Quando eu fui pintar, adicionou milhares de árvores, uma em cima da outra. Não é
é o que eu quero. Como que eu corrijo? Existe um parâmetro dentro da própria folhagem que chama densidade. A densidade basicamente diz o tanto de árvore que vai ter por espaço. Por exemplo, no meu pincel vai pegar uma área assim em volta do boneco. Se eu coloco que eu quero 1000 árvores, naquele espaço vai ter 1000. Se eu aumento o tamanho da área que o pincel vai atingir, aí talvez faça sentido ter 1000 árvores. Só que no nosso caso, não. A gente tem um espaço menorzinho, a gente quer ter mais controle ali do que tá acontecendo, então não faz sentido. Então, diminuindo a densidade, fui pintar e ainda não deu bom. E eu descobri que eu fiz alguma cagada, que eu ainda vou descobrir, mas basicamente aquele vento que eu tinha mexido no passado não ficou proporcional quando eu adicionei nesse tipo de mecanismo, né, usando a folhagem. Eu vou descobrir o que aconteceu, mas eu acho que eu fiz na ordem errada, tá? Eu acho que eu primeiro fiz a alteração no vento e depois fui pra folhagem. Eu acho que eu tinha que ter feito ao contrário. Não sei mesmo, preciso descobrir. De qualquer forma, voltei ali o vento pro padrão e aí show de bola, continuei, adicionei as árvores e isso é extremamente gostoso, velho. Que negócio prazeroso é sair adicionando árvore em tudo quanto é lugar. Meu Deus, adicionei até na água, adicionei árvore torta, ficou uma zona mas muito da hora, assim. Acho que quando eu tiver dias estressantes eu vou ligar o Unreal Engine e sair adicionando árvore, tá ligado? Show! Então como meu intuito era fazer uma floresta densa, eu pensei, putz, floresta densa nem sempre tem árvores menores, arbustos, né, matinho e tal. Então o que eu fiz? Eu diminuí a densidade apenas desses daí e adicionei a densidade das árvores maiores. E também eu ainda desselecionei alguns. Então eu desativei alguns para quando eu passasse o pincel eles nem fossem pintados. Boa, deu certo, isso foi na intuição assim e é assim mesmo que funciona. E aí tem uma coisa impressionante, né? Porque embora eu tenha uma ferramenta que me dá um poder de criação muito amplo, né? Eu consigo criar várias árvores ao mesmo tempo, eu tenho a customização individual de cada componente. Então não é uma coisa tão genérica, né? Você consegue ter os dois, consegue ter a otimização do tempo, a criação genérica, mas eu também tenho controle preciso de cada mesh que eu estou adicionando ali. Falando nisso, quando eu adiciono dessa forma no pincel, ele não cria meshes, ele cria como se fosse uma textura mesmo. Então, por ele não ser um mesh específico, né, onde eu consigo selecionar e alterar a posição e tudo mais, eu perco tanto a capacidade de mexer, sei lá, em uma árvore específica, né, sei lá, essa aqui ficou muito pra fora, deixa eu colocar um pouquinho pra dentro aqui, e eu também perco a capacidade de remover individualmente. Então, ficou com muito mato aqui, pô, vou remover então, não é assim que funciona. Imagino que da mesma forma que eu removo uma pintura do chão, igual eu não consegui fazer no começo do vídeo, vai ser o mesmo mecanismo para poder remover uma vegetação adicionada dessa forma nessa mecânica. Então vamos descobrir pra frente, eu vou trazendo aqui e aí show de bola, tá? Um problema bem pequeno. Um outro aprendizado que eu observei nessa ferramenta é que nem sempre quando você alterar a landscape que tem essa vegetação, a vegetação vai ser automaticamente ajustada no cenário. Então, por exemplo, eu adicionei algumas árvores na água. Eu tentei elevar o terreno da água para poder elevar a altura da árvore também. Só que isso não aconteceu. Porém, eu vi que lá atrás tinha umas árvores que estavam se mexendo junto com a minha alteração. Eu imagino que seja o seguinte, o que é plano por padrão não vai influenciar o que você adicionou depois. Já o que você já fez anteriormente, você já fez uma elevaçãozinha ali e adicionou uma árvore ali, aí sim ele já vai começar a ser inteirado automaticamente. Como que eu lidaria com isso hoje, com conhecimento hoje, baseado na minha observação? Assim que eu criasse um plano, eu já criaria um outro plano, só que editado, né? Então eu levaria todo o terreno e nivelaria para tudo que eu adicionar ali, mesmo que seja plano, eu conseguisse automaticamente ajustar depois. Nesse meu exemplo, se eu tivesse adicionado a água depois de ter criado esse segundo plano, a árvore não teria ficado na água mesmo eu criando a landscape. Então preciso observar se é isso mesmo, se é uma teoria minha, tá? Não vi em nenhum lugar, mas acho que é isso aí. Show! Estamos então caminhando para os finalmente desse nosso primeiro cenário e agora a ideia é ajustes finos. Então, criar mais paisagens ao fundo, ver aonde ainda ficou estranho ali na transição, que não ficou natural, e dando um tapa aí e adicionar aquela casinha que eu havia comentado. Eu achei essa casinha aqui na FEB, gostei dela, achei ela muito legal, parece que harmoniza bem com o cenário, então deixei ela aqui só para trazer aquele, sei lá, como um jogo, né? Trazer um negócio de curiosidade ali, etc. Tipo, pô, você sobe lá no topo, por que tem uma casa aqui, né? Dá uma olhadinha como que ficou.
Lembrando que isso aqui é só o começo. No próximo episódio eu pretendo já adicionar algumas cutscenes dinâmicas, já adicionar algumas interações ao longo do cenário, quero alterar o movimento do personagem. Enfim, tá ficando top esse nosso primeiro nanogame. E aí eu te peço, já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios se você está gostando dessa série e, lógico, deixa aquele like. Te vejo lá, hein?